Olá, mais um programa Encontro DERP. Hoje nós vamos estar falando sobre algo teológico e aí eu quero, nesse início, compartilhar com você que está nos assistindo que o seminário é um ambiente de preparo e aprofundamento bíblico e também um ministerial onde o aluno desenvolve pensamento crítico, fé madura e habilidades para o serviço cristão. O texto de Efésios 4, 11 e 12 diz que e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E nós estamos recebendo, né, a nossa querida diretora aí do seminário, Robert Calley, professora, diretora, e ela pertence à igreja, ela vai estar se apresentando, mas é a nossa querida Irani Cristina. E o tema que nós vamos abordar, nós colocamos como tema de hoje a formação teológica e o chamado cristão na atualidade. E nós vamos também estar recebendo o pastor Marcelo, que ao longo aí do nosso bate-papo também vai estar participando aí do nosso, né, das nossas entrevistas, vamos dizer assim, da entrevista, mas é mais um bate-papo do que propriamente uma entrevista. E aí nós queremos, nesse momento, receber a nossa querida professora Irani, e ela vai estar se apresentando. Olá, eu quero estar dando a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e agradecer a oportunidade ao DERP de nós estarmos aqui, a Keila, por nós estarmos aqui nesse dia, nesse dia para estarmos falando sobre educação teológica. É muito bom, né, a nossa formação para o corpo de Cristo. Então, meu nome, como a Keila falou, é Irani Cristina. Muitos me conhecem e me chamam de Cristina. E, como eu sempre falo, eu me identifico mais com Cristina do que com Irani, né? Porque sempre fui chamada de Cristina. Irani é uma parte. Mas, brincadeiras à parte, meu nome é Irani Cristina, sou da Igreja Congregacional de Bangu, desde 5 anos de idade, então já tenho um tempinho lá, né? Tem tempo. Sou diretora do seminário Robert Reid Calley. O seminário tem 19 anos e eu já sou diretora lá há uns 18 anos. E muito tempo, né? Tempo. Fundou, então, o seminário quase, né? Sim, fundei porque eu participei da reunião de fundação, que foi numa assembleia, né, regional, e ali formamos a comissão para formar o seminário, e eu participei dessa comissão. Aí vim a ser coordenadora e logo depois me colocaram como diretora, eu estou até hoje. Né? E ficou até hoje. Até hoje. E o que mais? E também trabalho hoje, nós estamos também como presidente da FEOAF 3, né, onde a gente começou esse ano, fomos eleitas e estamos ali colaborando com a terceira associação dentro da Federação Feminina. E é isso. Muito bem. O Marcelo, né, o pastor Marcelo também, pode se apresentar. Olá, queridos. É uma satisfação muito grande estar aqui. É uma honra. Obrigado muito pelo convite do DERP, da Keila Nícia. E eu sou pastor, né, como a Keila falou, sou pastor. Sou membro da Igreja Congregacional em Alcântara, colaboro ali com o pastoreio do pastor-presidente, que é o pastor Alan Cavalcante. Sou esposo da Camila, pai do Arthur, pai da Alice, e também coordeno uma instituição, né, vinculada à nossa igreja, chamada Cidade Feliz, que age com projetos sociais para servir a nossa comunidade lá em São Gonçalo, em Alcântara. Nós estamos aqui com o pastor Marcelo, né, que a gente pode colocá-lo como ex-aluno do seminário Robert Calley. Então, nós estamos falando aí, vamos abordar algumas questões sobre, né, a questão teológica, e o pastor Marcelo, hoje pastor, mas que foi aluno do seminário Robert Calley.
Sim. não é, diretora Irani? Isso. A primeira pergunta eu gostaria de passar para a nossa querida irmã aí, é que o seminário tem a missão de formar líderes, servos, comprometidos com a verdade do Evangelho. Não é apenas um centro de estudos, mas um espaço de discipulado, transformação e preparo espiritual para o ministério. Eu queria que você comentasse, né, sobre essa expressão que nós colocamos, né, o que você acha, o que você gostaria de acrescentar ou de comentar com relação a isso. Sim, exceto quando a gente fala que o seminário ele está ali para formar líderes, né, que sirvam as igrejas. E é interessante essa colocação, né, com integridade e com conhecimento bíblico. Então, essas duas qualidades, né, a gente pode dizer, ser íntegro, tem que ser uma qualidade de todo crente, né? Integridade naquilo que faz e principalmente naqueles que vão liderar o povo de Deus. Então, você tem que ser íntegro tanto na sua moral quanto a questão de transmissão da palavra de Deus. E o conhecimento bíblico sólido, ele é importantíssimo, porque o seminário ele está ali para isso. Eu até falo para os meus alunos o seguinte, que o seminário é um pontapé, porque em 4 anos que eles estão lá, eles não vão se aprofundar em tudo, né? Porque são 80 e poucas matérias. Então, eles vão... Ao longo, né, dos 4 anos, eles né? vão ter conhecimento de algumas coisas, mas aquilo ali é um pontapé e cabe a eles estar se aprofundando e tendo mais conhecimento, porque o mundo gira, né? O mundo ele está aí. Então, coisas novas vão surgindo e o pastor, os líderes, eles têm que estar antenados naquilo que está acontecendo e se aprofundando. Então, é primordial uma vida, né, espiritual autêntica e uma formação, uma transformação pessoal. Bom, o seminário, eu creio que ele não possa fazer isso, né, essa transformação. Eu acho que quando você é chamado, você já tem essa transformação, porque você só ouve a voz de Deus e o Espírito Santo falar, né? Então você já foi uma pessoa transformada, apenas você está atendendo a um chamado para se preparar para o ministério que Deus tem e colocou nas tuas mãos. E nós podemos observar, muitas vezes, quando o aluno não tem essa transformação, né? E a gente vai, no decorrer de todo da área dele acadêmica, a gente percebe né, essa percepção, né, que não tem. Né? Porque a gente pensa assim, gente, não vai ser um bom pastor, nem é um bom líder, então ele precisa de algo mais. Mas, infelizmente, o seminário não pode fazer isso. Ele pode, muitas vezes, até o contrário. A pessoa até se afasta da formação espiritual. Se confronta, né? Porque ele é confrontado. E também é um tempo de estudo que aconteceu comigo na época de seminário, e da gente, às vezes, esquecer das devocionais. Né, de você ter o seu tempo com Deus, porque é tanto trabalho. Aí você só pega a Bíblia para estudar as matérias, né? E aquele encontro com Deus diário, às vezes você vai se afastando e isso tem que ser percebido. Então, o trabalho de seminário é esse, né? Olha, gente, vamos continuar nas nossas devocionais, você com Deus e tudo isso é o papel. Agora, a transformação não depende tanto de nós, né? É o Espírito Santo que faz. A gente pode incentivar. Mas é isso, eu acho que quando a pessoa vem, ela já tem um chamado, ela já tem uma transformação. E a gente também percebe que, à medida que a pessoa vai ali fazendo, porque, na verdade, são as teorias. Sim. Né? Conforme você vai estudando, vai buscando, aquilo vai te fortalecendo, mas é diferente quando você tem ali a prática. Uhum.
Porque a prática, você começa a ter a devocional, o seu momento com Deus, Deus vai falar ao teu coração, você está sensível ali à voz de Deus, Deus vai trabalhando, né, na questão assim, é muito pessoal, né, muito individual. Agora, no todo, tem toda a teoria, Sim. o seminário, né? É. Cabe a cada um buscar mais e mais, A né? gente procura dar o melhor. Por exemplo, dentro de cada matéria, a gente procura os professores que são especialistas naquela matéria, né? Então, não é qualquer pessoa que a gente vai escolher para dar uma teologia sistemática, para dar no nosso caso, uma eclesiologia denominacional, de dar a história da igreja. Então, você, mesmo como professor, você não é bom em tudo. Eu não posso chegar para você e dizer assim, não, eu posso dar um seminário na matéria que você escolher. Pelo menos eu não posso. Porque tem áreas específicas que eu já me especializei e eu me dou melhor com aquela área, né? Sim. E aí, naquela área, não que me garanta, mas é que eu já me preparei mais. Tem um preparo melhor, Então, tem uma habilidade o seminário maior. ele tem esse dever, o diretor, a coordenação, de ver, né, a qualidade e os professores específicos que vão passar, né, aquela matéria com mais autoridade. Então, essa questão de qualidade, sim, cabe a nós, né, de cobrar a presença, de cobrar trabalhos, de olhar para o aluno e falar assim, esse caminho está indo errado, você tem que voltar para cá, né? E aí, agora a questão de transformação e tudo é através da palavra, através da experiência. busca, né? Da busca. Uma outra questão que nós queríamos abordar, professora, quais os desafios, né, que o seminário enfrenta para manter aí, vamos dizer, a relevância na formação dos líderes, né, dos líderes que estão ali tendo esse preparo? Você acha que quais são esses desafios hoje? Olha, hoje acho que em todo momento, né, da educação teológica há desafios. Só que tem o desafio de cada tempo. E hoje nós temos um grande desafio que é a adaptação às novas tecnologias. A transformação hoje está sendo muito rápida. Você vê que não sei quanto tempo a gente tem já de pandemia, acho que 5 anos, não sei. Foi 2020, 5 anos. 5 anos, né? Olha só. Para a gente foi ontem isso. Foi ontem. Então, há 5 anos, a gente estava no seminário presencial. Sim. Lá no seminário a gente já estava no híbrido, a gente já tinha matéria já online, mas, de repente, nós tivemos que migrar por causa da pandemia e foi uma mudança tão brusca que ninguém estava esperando e tivemos que nos adaptar àquele momento. Aí você vê, de lá para cá, muitas coisas já mudaram. Então, hoje você já tem uma avaliação da consequência que teve essa questão da pandemia, da gente migrar, né? Então, hoje já tem umas avaliações de o que nós sofremos, o que foi bom, o que não foi, porque nós já temos turmas formadas online, totalmente online, né? O que isso foi bom ou não. Então, e a própria tecnologia mudou, né? A nossa plataforma, nós temos a plataforma Moodle, ela é atualizada praticamente todo ano. Então, ferramentas ali variam e você tem novas ferramentas onde os professores precisam se adaptar, os alunos também. Então, é assim, a mudança totalmente. Claro que toda mudança é para melhorar a interação dos alunos, facilitar então, do professor, a comunicação do professor com os alunos. Toda mudança é bem-vinda quando ela facilita, quando ela traz assim o aluno mais perto para o professor e o professor mais perto para os alunos. Mas tudo é um desafio, né? Porque depende de capacitação, depende das pessoas se identificarem com a tecnologia. Outro desafio também
é manter a fidelidade doutrinária, Isso é muito importante, né? né? Nós somos um seminário congregacional, então nós preservamos pela nossa Questão doutrina. doutrinária. Embora a gente receba alunos de outras confissões. Isso. Então, mas eles sabem que eles estão estudando num seminário congregacional. Nós temos aquelas 2 matérias que são obrigatórias para os alunos que querem ser pastores congregacionais, e se o aluno for de outra confissão, ele não precisa fazer. Mas ele está dentro do seminário, e a gente forma o aluno para que ele prossiga dentro das nossas doutrinas. Porque hoje o aluno ele recebe muita informação, não só do nosso seminário, não só da igreja que ele pertence, mas hoje nós temos vários podcasts com tantas coisas, tanta coisa que é jogada, muita coisa boa, muita coisa boa, mas muita coisa ruim Muita também, coisa ruim. que vão botando pulguinha atrás da orelha, né? E aí, de repente, o aluno fica com mais dúvida do que resposta, mas o seminário é para isso mesmo, o seminário é para colocar dúvidas. É o que eu falo sempre para eles, falo assim, gente, questionamentos, a gente só cresce com as dúvidas, né? O que move o conhecimento e você progredir, né? É as dúvidas, né? A ciência só progride o quê? Por causa das dúvidas, né? Então, você vai responder uma pergunta que você tem ali, você vai pesquisar. Então, a pergunta, agora, quando você começa as dúvidas, as questões que vão além, né, do que deve ser, aí fica complicado. Aqui também eu coloquei atrair e formar líderes jovens. É um desafio para nós hoje também. Pelo menos no nosso seminário, a gente tem visto que a maioria dos alunos eles já vêm com uma certa idade. Jovens ainda, às vezes jovens, às vezes bem mais velhos, mas que já têm a sua formação, já têm a sua profissão, já trabalham, né? Agora, aqueles jovens que a gente tinha anteriormente, de que acabou o ensino fundamental. Ou médio, né? O médio, na verdade. O médio e ingressar no seminário é muito difícil. Hoje, nós temos esse desafio de atrair esse grupo jovem, esses jovens para a área teológica. Também porque eu creio que seja muita cobrança hoje da questão de uma profissional, né? Até mesmo a questão profissional, de uma né? visão de ser bem-sucedido, e o bem-sucedido hoje é aquela pessoa que tem um bom emprego, que ganha bem, né? A questão. Então, eu creio que seja isso. Talvez a preocupação mesmo desse jovem de buscar aí uma profissão, né, para depois então estar se preparando, né, para o chamado, porque as coisas cada vez mais estão mais difíceis, né? Hoje, para você ter uma família, para você... Então, muitos talvez pensem, né, ou criam aí algumas dúvidas com relação a como vai ser meu ministério, né, o que vai ser. Então, eu preciso estar né, hoje preparado também profissionalmente. É bem mais diferente, né? Antigamente, a gente via os pastores e a família se sujeitando à questão financeira da igreja. E sofriam bastante com isso, né? Havia sofrimento não só para o pastor, mas a família também. Então, a questão é essa mesmo, deles buscarem financeiramente fora do ministério o sustento, para que quando ele acabar o tempo daquele ministério, ele tenha onde se apoiar. Né? Então, eu não condeno isso, não. Mas a questão é essa, que hoje é bem mais difícil a gente ver um grupo mais de jovens, o grupo maior, pelo menos na experiência lá do Calen, pessoas mais velhas. Mais maduras. Mais maduras. Aí eu vou fazer agora uma pergunta para o pastor Marcelo, que é ex-aluno aí do seminário, e aí eu quero que você fale pensando lá como ex-aluno, tá? Qual a importância da espiritualidade na vida acadêmica
dos seminaristas? Eu acho que a espiritualidade ela deve ser constante, né? É algo que deve ser desenvolvido desde o chamado, né? Que se confirmou, né? Cada um tem a sua experiência, né? De confirmação desse chamado. E o próprio seminário, ele é um ambiente, né? Acadêmico, sim, mas é um ambiente que o seminarista ele é direcionado, né, para se aprofundar especificamente em muitos assuntos pertinentes à teologia. Mas a espiritualidade ela deve estar ser um fator, uma ferramenta, uma prática, enfim, que deve ser desenvolvida por todo o tempo acadêmico, né? E isso deve ser uma prática que deve ser enraizada no seminarista para que ele não perca o foco, né? De qual o motivo, qual o propósito, qual o objetivo dele estar ali, né? Porque muitos a gente vê, né, que às vezes até começam o seminário, a vida acadêmica, mas de repente por algum outro propósito e esquecem, né, por conta de diversos fatores, esquecem essa importância do devocional, da oração, do desenvolvimento da espiritualidade e acabam até mesmo se afastando ou até mesmo gerando crises que só o relacionamento íntimo com Deus pode dar a solução, né? Eu acredito que a teologia, sem a espiritualidade, ela é uma religiosidade seca, não tem vida, né? E se o seminarista já começa assim, o ministério que ele provavelmente vai querer exercer, ele não vai ter sucesso no sentido do verdadeiro propósito de Deus, da vontade de Deus, no exercimento da função dele como ministro do Evangelho, né? Como um servo fiel, responsável e comprometido a passar, a transmitir a verdade que a gente entende lá em João 8, fala que o próprio Jesus se coloca como a verdade. O Evangelho é Jesus, né? E o seminário, ele dá ferramentas para isso. Mas a gente precisa ter essa disciplina, precisa dar essa importância, porque o estudo ele deve ser regado por meio de oração. O estudo, as tarefas, os desafios que o seminarista, né, no caso, eu tive muitos desafios, né, no meu período de formação, a Cristina sabe disso, né, Cristina? Que me ajudou muito, né, no meu período de formação. Esses desafios que vão acontecer eventualmente, e parece que quando você assume o compromisso de ser seminarista, parece que tudo acontece na sua vida, vários obstáculos aparecem para impedir o seu prosseguimento, né? E isso é só vencido por meio de um relacionamento íntimo com Deus, por meio de devocionais, oração, intencionais, né? E uma intimidade, uma devoção cada vez mais intencional e também crescente, né, na vida do seminarista. Muito bem. E aí, Cristina, o seminário oferece ensino à distância, né? Que é um caso EAD, né? À distância. Como garantir qualidade e formação espiritual nesse modelo? O que você acha? É difícil, fácil? Ou você acha que é mais fácil? Então, Keila, eu acho que não é nem mais fácil nem mais difícil que o presencial. Porque no nosso modelo de EAD, os alunos eles têm contato direto com o professor.
O professor, ele dá aula no mesmo tempo que os alunos estão, só em um espaço diferente. Então, isso possibilita do professor falar com os alunos, e isso desenvolve ali uma identidade, uma identificação com aquele professor. Então, tem professor que ele cativa, né, a espiritualidade dos alunos, mesmo à distância. Então, se você perguntar aos alunos hoje, eles vão ter um professor que eles se espelham nele. Há uma conexão, Há né? uma conexão. Geralmente tem, né, algum como referência, né? Porque até lá eu falo para os professores o seguinte, que a gente tem a aula, a plataforma ela até tem fórum, aquelas coisas todas, mas eu peço que cada professor na sua matéria crie o seu grupo de Zap, para ele ter um contato ali com o aluno mais específico, né? E Mais o aluno próximo, né? é mais próximo e ele atende ali os alunos e tem um contato melhor. Então, isso também no presencial. O presencial, o professor tem aquele contato mais físico, é mais legal, às vezes sai para a gente sair, é muito para lanchar. No final das aulas a gente ia. Hoje em dia não temos mais isso, né? Mas há sim possibilidades de desenvolver essa empatia, né? De estar ali junto, tanto com os alunos também. Hoje nós temos essa turma que consegue, né, de uma forma, garantir aí a qualidade, né, nessa formação. Né? Porque hoje nós temos turmas que são formadas pela AD que eles são amigos, né? E a qualidade vem muito dessa questão da escolha dos professores, da grade, né? De o professor ter competência naquilo que ele está ensinando e saber ensinar. Porque também tem professores que têm muito conteúdo, mas não sabem ensinar, né? Então, não sabe passar, né? Não sabe aquilo passar, que ele não tem aquele professor, né? De preparar a aula, aquelas coisas todas. Mas isso a diretoria, a coordenadoria, ela tem que ficar atenta a essas questões. Mas a questão de preparo, de qualidade, não só na questão da teologia, mas nas matérias, né? Em universidades, já tem uma pesquisa que os alunos que são formados à distância, eles têm maior desempenho do que nos presenciais, porque a gama de conteúdo é muito grande, né? A leitura é muito mais enfatizada, né? Os alunos têm mais conteúdo de leitura e de fazer dissertações e de escreverem mais. Então, isso já foi até pesquisado e chegaram à conclusão que os alunos à distância, eles têm, às vezes, maior desempenho. Não todos, porque nem todos os alunos eles têm capacidade de ser aluno à distância, porque ele tem a pessoa que estuda à distância, ela tem que ter um método de estudo, né? Tem que ter uma disciplina legal, né? Tem que ser disciplinado, porque se ele pensar que é porque é online, ele pode deixar as matérias acumularem e só depois pegar para estudar, ele vai ver que não vai dar certo. Então, ele tem que saber que mesmo online, lá a gente tem a matéria que fica gravada, a aula do professor fica gravada. Então, se ele deixar os trabalhos para fazer tudo junto, não vai dar, vai tirar uma nota baixa, ele é cobrado em todas essas coisas, né? Então, aqueles alunos que se empenham, que se dedicam, eles vão ter bom conteúdo. Mas isso também no presencial, né? Porque tem alunos que é presencial que nem ligam. Da mesma forma. Eu acredito assim, agora como aluno, né? Ex-aluno, a gente sempre é aluno, né? Sempre está estudando, né? Cada um tem a sua característica, né? Mas eu vejo que a ferramenta
à distância como eu falei, é uma ferramenta, né? Quem forma, quem transforma, como a Cristina já falou, é o Espírito Santo, ele vai conduzir. Mas toda a equipe, né? Toda a diretoria está preocupada de dar um ensino de qualidade. Mas, ao meu ver também, eu vejo que o curso, né, o ensino online, precisa de algumas coisas que, para o aluno a mais, né, que o presencial talvez não tenha, né, porque precisa de uma disciplina maior, porque o volume de material que é passado, e até isso é muito alertado pelos próprios professores, né? Eles normalmente o professor, ele na primeira aula, ele já passa tudo como que vai ser, encorajando os alunos para lerem, para não acumular, porque se deixar para acumular, deixar para o final, é muito difícil conseguir, né, completar a matéria. Então, essa disciplina, esse caminhar e também esse orientar do professor, eu vejo que é muito fundamental e me ajudou muito na época, porque além de professores capacitados, professores que a gente olhava e que realmente tinha propriedade para falar aquilo, porque tinha experiência, conseguiam transmitir o conteúdo, né, com propriedade. Até mesmo a dedicação, né, do Isso, professor. e aquilo aí estimulava a gente também a honrar aquelas tarefas que ele pedia para a gente, né? Porque, como a gente falou, existia muitos professores, né? E eu acho extraordinário o seminário nesse sentido, porque os professores conseguem estabelecer essa conexão com o aluno, mesmo sendo à distância, né? Conseguindo, ao mesmo tempo, estabelecer esse interesse de a gente buscar ainda mais, se aperfeiçoar ainda mais, mesmo com que talvez um trabalho maior que a gente tem que fazer de um livro ou um trabalho extenso que a gente precisa desenvolver, mas a gente se sente encorajado, né, por conta dessa conexão. É uma motivação, né, que te dá para poder você ir em frente, né? Sim. O seminário hoje pode contribuir para o fortalecimento das igrejas? Você acha que sim? De que forma? Ou, de repente, né, como? Você acha que deveria ter algumas estratégias especiais? Isso primeiro, eu queria que você me respondesse se pode contribuir ou não e de que forma. Então, são duas perguntas em uma, né? Sim, o seminário ele pode contribuir muito, né? Formando líderes preparando líderes para os ministérios da igreja, né? Pessoas que têm um conteúdo bíblico, né? Que tenham aprofundamento bíblico, doutrinário, e isso certamente fortalece a igreja. É diferente de um professor que seja leigo, entre aspas, né? Não estou aqui desfazendo os professores que não têm seminário, porque temos muitos bons professores de escola dominical que não são formados em seminários, mas eles leem e se dedicam ao estudo. Sim, é verdade. Né? Mas aquelas pessoas que têm um conteúdo mais profundo, né, elas são melhores preparadas não só para professores, mas para a liderança também. Porque há matérias no seminário que vão desenvolver a sua liderança, o conselho, né, conselho pastoral. Tudo isso são matérias afins no sentido de você estar aplicando na sua comunidade de fé. Então, claro que o seminário ele tem muito a contribuir e justamente isso, o seminário foi criado para isso, para contribuir com a missão da igreja, né? Com a missão da igreja. E eu até, não é uma frase minha, nem um pensamento meu, mas eu ouvi e concordo de que os seminários foram criados justamente para cobrir essa brecha da igreja, porque esse era o papel da igreja, né? Capacitar os seus membros para que eles
tivessem profundidade. Nessa falha da igreja, aí surgem os seminários para poder estar aí acompanhando, né? Para estar aí formando esses líderes. Eu creio que sim, que é muito bom. Eu fui para o seminário para ser uma melhor professora de escola dominical, para me preparar melhor. Deus me colocou em outros lugares, mas eu continuo sendo professora. Hoje não é só para quebrar galho assim quando falta o meu exame, mas eu sempre gostei de ensinar e esse é o meu dom e foi por isso. Então eu creio que o seminário ele está aí para preparar obreiros, preparar líderes para a comunidade de fé. Amém. Eu acredito que, como a Cristina falou, o seminário ele colabora muito para esse fortalecimento da igreja local, né? Ele precisa ser para isso, né? Para enviar líderes preparados, né? Vocacionados, né? Como a trajetória da formação é um período consideravelmente longo, isso vai desenvolvendo várias características de liderança, reafirmando cada vez mais a vocação para que o seminarista, né, o licenciado, o futuro pastor, o futuro teólogo, ou a missionária, enfim, quem estiver ali após a formação esteja realmente preparada para servir a Deus na igreja local, porque muitas das vezes a gente pensa que a pessoa precisa ir para o seminário e esquece de verdadeiramente servir nas coisas que precisam da sua igreja, né? O seminário não é só para liderança, para a pessoa ficar no palco, né? Pregação, enfim, preparando líderes servos, né? Efetivamente servos, que estão à disposição para servir na sua igreja onde puderem servir, né? Numa característica mesmo de uma qualidade de humildade mesmo, né? Como o próprio exemplo de Jesus mesmo. Então, além disso, eu vejo que o seminário ele promove isso, ele promove essa unidade entre denominação, né? E vocação, porque o seminarista, o licenciado, chega na igreja, ele já vai estar preparado e receber uma clareza que talvez ali na igreja local não está desenvolvendo muito em determinadas áreas, né? E é isso. Eu acredito que o seminário ele fortalece realmente a igreja, porque ele pode servir também como uma renovação espiritual, né? Uma renovação de forças, né? Para colaborar não só no desenvolvimento, no crescimento em todas as dimensões de atuação da igreja, mas especificamente na doutrina, no conhecimento, e só o fato de você, de repente, ter o seminário, não é dizer que você não vai servir, né? Muitas das vezes, porque agora eu estou estudando, fazendo seminário, mas o maior exemplo de servo o Senhor Jesus deixou para nós. Sim. Né? E nós, assim como alunos, né? Porque a gente está sempre realmente estudando, né? Nos capacitando cada vez mais, a gente sabe que um ponto maior, uma questão maior aí, dessa aprendizagem de ser servo é a humildade. Perfeito. É humildade, e a gente não pode perder, né? Como ex-aluno, já fui seminarista, licenciado, agora pastor, eu tenho essa clareza, porque a gente não pode deixar se perder no meio do caminho, no processo, porque a finalidade nossa é de servir em prol do reino de Deus, independente da área que você vai estar muito preparado
né? Você vai ter bastante conhecimento, mas não com um sentimento de Soberba, orgulho, soberba, mas ali de humildade mesmo, para servir independente da área que você De estiver humildade, de disposto ser como para servo, servir. né? Realmente. Na minha experiência assim, de vida, né, eu vejo quanto mais conhecimento a pessoa tem, ela é mais humilde. É interessante. Interessante isso. Eu tenho um exemplo assim, muito grande do pastor Russell Shedd. Ele participei de várias conferências de Vida Nova e eu cheguei a conhecê-lo assim, pessoalmente, de conversar, porque na época que a gente era do DERP, nós Eu fizemos conheci também pessoalmente muito. um encontro, né, de escola dominical, Escola e ele dominical. foi falar. E como eu também dou aula no Betel, ele também tem muita ligação com o Seminário Betel e tudo. Eu conheci o pastor Shedd pelo Seminário Betel. E ele era uma pessoa muito simples, né? E aí nós convidamos ele foi lá, foi até em Cabo Frio, ó. Foi em Cabo Frio, Cabo Frio, né? E ele chegou lá e assim perdeu a mala, nós compramos e tudo. Ele chegou numa simplicidade, as pessoas todas preocupadas, como é que ia ser. Aí eu me lembro até hoje, ele chegou com um monte de livro, né? Colocou em cima da mesa, aí Marquinhos na época pegou os livros dele. Quando chegou o livro dele, vendeu tudo de uma hora só, vendeu. Aí Marquinhos chegou para mim e falou assim: Cristina, pede ao pastor a relação dos livros que ele trouxe para a gente prestar conta. Aí eu, tá bom, cheguei lá, sentei do lado do pastor. Qual a relação dos seus livros que o senhor trouxe, porque a gente já vendeu, queria prestar conta? Ele, não trouxe, irmã. Aí eu, como? Ninguém fez a lista para o senhor? Não. E agora, pastor, como é que a gente vai prestar conta para o senhor? Minha irmã, somos todos irmãos. Aí ele contava, né, que ele não se importava aonde ele ia dormir, porque se tivesse um lugar para dormir para ele estava tranquilo. E aí quando numa dessas conferências que eu fui, enquanto a filha dele no banheiro e falando, né, aí ela falou assim: meu pai, se ele só não falo que ele é santo porque ele é pecador como nós, mas meu pai é Muito especial. muito Exemplo de especial. humildade, né? Eu liguei para a casa dele para convidá-lo para ir para a conferência nossa e falei assim: eu queria falar com a secretária. Aí a filha, acho que foi a filha dele, falou assim: não, meu pai não tem secretária. Eu falei: tá, mas quem é a agenda aí? É a gente mesmo. Ah, tá bom. Aí ela falou assim: olha, meu pai está muito doente. Vocês botam a pessoa, caso ele não possa ir, já fica com uma pessoa, né? Aí eu falei: tá bom, quanto é que ele cobra? Nada. Não cobra nada. Eu falei: ele não gosta nem que pague a passagem de avião dele. Tá. Então, a gente vê assim, né? Diante de toda aquela... Você ficava ouvindo o pastor Shedd falar o dia todo, aquela coisa, você via nele uma pessoa realmente que vivia, né? Amava O o que evangelho, fazia, né? vendia. E isso eu vejo também muitos pastores, até na nossa denominação, eu vejo, né, pastores antigos, assim, que sempre viveram no ministério e que hoje a gente olha e fala assim: nossa, esse homem tinha tudo para ter soberba, de ser tipo, eu sou, né? Eu sou. E não é. Verdade, E não é. verdade. Temos É. muitos exemplos assim. Muito exemplo. E isso vem do conhecimento, de um conhecimento profundo da palavra e a experiência com Deus. É verdade. Porque quanto mais a gente estuda e quando a gente vê que não sabe nada e que nós não somos nada. Verdade. Né? E dependemos da ação do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu penso, né, quando a gente começou a trabalhar ali na estrada, no Caxangá, que a gente começou ali, do nada, a igreja ali mesmo, foi um ponto de pregação e tudo. Eu não tinha seminário, não tinha nada. Aí eu olhava assim meus esboços, assim, eu falei: gente, como é que eu pude fazer isso? É legal a palavra que aí eu penso, né?
é quem? Sou eu, não é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Então, a gente vê que realmente a gente não é nada, nada. Então, eu acho que buscar conhecimento é muito bom. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, que quanto curso que aparecer eu estou fazendo, mas cada vez isso vai me mostrando que eu não sei, que eu preciso saber mais, né? Compreender mais a Bíblia, entender mais da revelação de Deus ali, que eu falo, meu Deus, estou muito aquém daquilo que a Bíblia me revela, eu preciso aprender. Então, é isso, eu acho que não tem. A pessoa tem que entender que sem Deus, a soberba só te faz, às vezes, passar vergonha, né? Porque às vezes por você mais pensa que assim, sabe sim. muito. E por mais que nós, assim, achamos que sabemos, né? Por mais que venhamos aprender, não somos os detentores do saber. Não é. Não verdade. somos, né? Você pode ser, por exemplo, você é doutor numa área, né? Você doutor em teologia sistemática. Naquela, às vezes, mas em outra área você também não sabe. Então, você pode ter aquela especialização naquela área, ser doutor, né? Num determinado tese que você fez, você é naquilo, mas, né? Em outras áreas você precisa também estar se aprimorando. Verdade. O líder segundo o coração de Deus. Como você definiria ou comentaria essa frase? Líder segundo o coração de Deus. Aí vem aquela ideia de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, e a gente pergunta, gente, como pode? Muitos anos eu questionava isso, falava, meu Deus, como é que Davi pode ser o homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou, mas pecou sabendo, né? Tipo assim, não, vou mandar Urias para a guerra para ele não descobrir. Mas aí eu entendi que Davi foi um homem que ele estava pronto a se arrepender e também pronto a fazer a vontade de Deus, né? Então, o líder segundo o coração de Deus é aquele que está sempre pronto a atender aquilo que Deus quer para a sua vida, mesmo questionando, né? O líder não é aquela pessoa que não questiona, ele questiona. Ele vai perguntar, Senhor, por quê? Para quê? Logo eu. Né? Ele vai questionar. Né? Você vai ver que semana eu estava preparando um estudo para falar para as mulheres, falando sobre Maria. Né? Quando Maria recebe aquele anjo, o anjo vem falar que ela ia ser aquela que ia trazer o Messias, ela não aceitou aquilo. Assim, que bom, eu vou ser aquela que vou trazer. Saiu correndo, cantando e dançando. Não, ela questionou. Eu? Como pode? Né? Eu não tenho marido, eu não sou casada, então ela começou. Então, o líder também é assim, não é porque eu, mas estou aqui, Senhor. Né? Ela falou, eis-me aqui. Aí o anjo até explicou para ela, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí o anjo explicou ela, seja feita a vontade de Deus. Então, o líder é esse, segundo o coração de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus, mesmo que ele não entenda aquilo que Deus quer, mesmo que ele não saiba. Por ser obediente, né? O Senhor me chamou, estou aqui. É verdade. Agora, Marcelo, né? O pastor Marcelo, eu queria que você me respondesse uma pergunta e dentro dessa pergunta você já entrasse. Né? A gente sabe que ao longo aí do seminário, né, como aluno, você enfrentou alguns desafios. Sim. E um testemunho que você vai estar compartilhando conosco. Mas antes eu queria que você falasse, né, deixasse rapidamente que conselhos você daria para aqueles que têm um chamado ministerial. E aí você, logo depois, você entrar, falar do seu chamado, né, como foi o seu chamado, daquilo que o Senhor fez na sua vida. Acredito que o primeiro conselho que eu posso dar para os queridos que estão nos acompanhando, aqueles que estão pensando na possibilidade de seguir o ministério, é que o seu chamado, ele deve estar sendo regado por oração.
um compromisso de submissão, né, obediência à palavra e às ordenanças do Senhor. Porque a espiritualidade, ela deve acompanhar todo o processo da sua formação, né? E isso faz com que você seja mais íntimo de Deus, faz com que você verdadeiramente escute o que Ele quer para que, de fato, você exerça a vontade dEle, não a sua, né? E um outro conselho é: sirva onde você estiver, não precisa buscar qualquer posição para isso. Onde você estiver, na sua igreja, no ministério que você desenvolve, no grupo, enfim, desenvolva isso já a partir de agora, porque o chamado ele vai se confirmando com o processo de serviço, né? Então, eu acredito que vai te ajudar bastante. E também, além de tudo isso, estude a palavra, né? Tenha amor à palavra de Deus, sede para se aprofundar, conhecer mais de Deus e obedecer, tendo fé que Ele vai te capacitar em todo o processo de formação, né, para que você esteja capacitado e pronto para servir o ministério que Ele está te comissionando. E nunca esquecer de que o chamado, o ministério, né, ele tem a ver somente com cruz, né, sacrifício, né, você vai ter muito sacrifício, vai ter muita renúncia, mas o evangelho é isso, né? O evangelho é isso, né? O evangelho de Jesus Cristo é isso. Cristo mesmo, próprio Jesus, nos deu o exemplo disso. Então, não só na formação teológica, mas também em toda a sua espiritualidade, como um verdadeiro cristão, você tem que sempre lembrar e apontar para a cruz, né? Para que você não se perca durante todo o processo de formação. E isso tem a ver muito comigo, porque na minha formação, como a Keila Anícia falou, a diaconisa Keila Anícia falou, né, a Cristina, aqui, diretora do seminário, elas sabem, né, vocês sabem o que eu passei, né, na minha formação, né? Eu entrei no seminário em Bangu, e a gente foi, de fato, obedecendo um chamado de Deus, né? E sem saber como seria simplesmente obedecendo naquele momento, né? E eu comecei a formação, comecei a me aprofundar, né? Mas durante o percurso, né, disso a gente sempre fala, né, que existem alguns obstáculos que acabam testando a nossa fé, e a gente entende hoje, né, com uma maturidade maior, a gente entende que muitos ventos acontecem, Deus permite muitos ventos acontecerem nas nossas vidas para nós crescermos em fé, crescermos em relacionamento com Ele, né? E não foi diferente comigo, né? Em 2017 eu estava ainda praticamente já tinha um tempo já no seminário já, e aí em 2017 eu tive um diagnóstico muito difícil, né, para mim. Eu sou militar, oficial do Exército, a gente estava morando no Rio de Janeiro, e eu tive um diagnóstico muito difícil, porque ia interromper toda a minha carreira, né, e até mesmo gerando dúvidas no que aconteceria no futuro. Eu fui diagnosticado com uma doença rara, doença degenerativa, né, e os médicos falavam que não tinha cura, né, nos meus olhos, e isso geraria uma cegueira. Em 2017, eu fui dormir, acordei, e no dia seguinte eu já estava me sentindo diferente, né? Já estava ficando turva a minha visão.
a gente conseguiu correr atrás, né, ia logo ao médico. Na época, minha esposa estava grávida da nossa mais nova, a Alice. Então, foi um momento muito difícil, né, para mim, para minha esposa, para receber esse diagnóstico. Na verdade, foi um banho de água fria naquela época, sinceramente, né? A gente ficou sem saber o que fazer naquele primeiro momento, mas confiando em Deus, confiando que Deus estava no controle de todas as coisas, mas num processo de muita incerteza, né? Mas em meio de muitas incertezas, eu vi o amor de Deus manifestado em diversas pessoas que estavam junto comigo, né? O seminário, a diretoria toda do seminário me ajudou muito. Os professores entenderam perfeitamente a minha situação, né? A doença evoluiu muito rápido. Eu perdi a visão muito rápido. Consequentemente, minha vida toda mudou. Eu precisei me adaptar em toda a minha vida normal, na minha rotina, tive que me adaptar. E o seminário entendeu muito isso, e acho que assumiu isso, né, junto, né, Cristina? Não só os professores, a diretoria, mas os alunos também, sabe? Era a mão de Deus mesmo me carregando, o cuidado de Deus carregando, assim, cuidando no mínimo detalhes. Os alunos, eu lembro até hoje que eu saía da Vila Militar e sempre tinha alguém para me levar ali até o trem, né? Que eu pegava o trem da estação do trem. E aí tinha um aluno para me receber lá um amigo nosso sempre estava ali para me receber quando chegava na estação para me acompanhar para chegar no seminário. Os professores também fizemos provas online, oral, né? Prova oral, né? Online não, prova oral assim, sabe, foram de uma sensibilidade muito extraordinária. Me ajudaram muito nesse processo e, de fato, eu tive que sair do Rio, né? Porque eu morava numa casa do Exército e aí, por conta da doença, eu fui reformado, fui afastado da ativa e aí eu precisei sair por um tempo do Rio de Janeiro e fui para São Gonçalo, morar atualmente onde eu moro, né? E aí, por conta disso, a gente precisou fechar ali, né? Interromper um pouco o processo de formação ali no seminário, e aí a gente conseguiu dar continuidade num outro seminário que é da denominação também, que é o CT Sérgio, que foi bênção também para mim, me ajudou muito nesse processo de formação. E a gente foi vendo que mesmo com as lutas que estavam se levantando cada dia, Deus estava cuidando da gente. Isso me dava paz. E era uma paz que às vezes até a gente não entendia. Muitas pessoas conversavam comigo e falavam: poxa, eu vim dar um conselho para você, mas eu estou recebendo aqui um conselho, uma paz, né? Então era o Espírito Santo. Eu creio que é o Espírito Santo. Mas aí eu estou conversando com vocês aqui, né? Todo mundo aí de repente está querendo saber o que aconteceu, porque de fato parece que eu estou vendo normal, né? E realmente eu voltei a enxergar. A doença continua? A doença continua. A gente foi num projeto chamado Radical, né? Um retiro, né? E nesse final de semana minha esposa estava fazendo esse projeto. E aí, no momento de oração, eu estava muito feliz que minha esposa estava fazendo esse projeto. Meu irmão também estava fazendo esse projeto. E aí, nesse momento de oração, eu pedi a Deus que visse minha esposa, porque eu queria ver a felicidade dela. Uma coisa é você falar que uma pessoa está feliz, mas você contemplar isso, ver a pessoa feliz, é uma outra experiência, né? Eu queria ter essa experiência, mesmo que fosse por alguns segundos, mas eu abri meu coração para Deus nesse sentido. E após a oração, Deus fez o extraordinário. Abri os olhos e voltei a enxergar. Amém. Contrariando toda
todos os diagnósticos, todos os médicos, né? E a gente foi um momento muito especial ali, eu e minha esposa agradecemos, choramos muito, né? Um mover de Deus assim tremendo naquele dia, né? E eu me arrepio até hoje, porque é algo muito impactante para mim. E depois dali só foi coisas impactantes, né? Depois eu consegui voltar para casa, conheci minha filha. Minha filha nasceu, eu fiquei 2 anos, né? Cego, de 2017 a 2019. A gente ficou com a deficiência visual e não foram 2 dias, né? 2 anos foram um tempo significativo de bastante luta. Mas Deus me deu essa graça, me deu essa bênção e eu pude contemplar, ver minha filha novamente, né? Isso é marcante até para mim até hoje, esse dia, né, que eu consegui ver minha filha. E depois indo aos médicos, até hoje, né, eu tenho acompanhamento com os médicos veem e fazem os exames, né? E constam a mesma coisa, constam que a doença permanece lá, é uma doença que degenera todas as células visuais dos meus olhos, e, de fato, elas estão todas degeneradas, né, todas danificadas, mas por Deus, né, por milagre de Deus, né, por até o mesmo médico falar isso, né, Marcelo, eu não sei te explicar o que está acontecendo. Para mim, isso aí é uma palavra. E é o que eu não costumo falar, milagre, né? Então, é o isso. Extraordinário de Deus, né? E ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, milagre não se explica, vive. E eu estou vivendo esse milagre todos os dias, agradecendo a Deus todos os dias. Até hoje, ninguém consegue explicar. Meu laudo é de cego, mas na prática eu vejo, né? Amém, o meu pastor, o pastor Elan, fica brincando sempre comigo. Olha, eu conheço um cego que vê. E aí ele começa a falar a história, né? Então isso é o extraordinário de Deus, e isso eu gostaria de compartilhar o meu testemunho de vida, né, para edificar a vida de vocês, edificar aqueles que estão nos acompanhando, para dizer que Deus é um Deus real, um Deus que vive, né, um Deus que não muda, é um Deus de milagre, que continua fazendo milagre, não são aqueles milagres especificamente registrados na palavra dele, mas Deus continua fazendo milagre, e fez na minha vida e pode fazer muito na sua vida também. Amém. Amém? Para concluir, né, nós já estamos chegando ao final, já estamos aí no ponto final já do nosso programa. Eu queria só que você, em 1 minuto, Cristina, você falasse para a gente sobre a importância do DERP, né, para o ensino com relação às igrejas, até mesmo para a nossa denominação, e aí a gente vai estar finalizando o nosso programa. Sim. O DERP é o departamento, né, da União de Igrejas, Departamento de Educação Religiosa. A importância dele é muito grande. Por quê? O DERP ele tem uma função de fazer o programa, né, de criar todo um programa de estudo de escola dominical, das revistas, né, que a gente conhece, tanto para adulto, para jovens, né, nós temos juniores, né? A gente está preparando o material já para os juniores. Era um sonho nosso, sempre ter de crianças também. Nós já chegamos até a fazer esse projeto de crianças. E estou falando que nós, porque... Você já foi conselheira, inclusive foi diretora do departamento. Fui diretora, né, do DERP durante 6 anos. Né? Participei também do conselho. Saí, eu acho que foi ano passado, se eu não me engano. Mas a gente sempre trabalhou nessa questão de preparar boas revistas. É importante também que unifica, né, a questão doutrinária nas igrejas. Então, as igrejas que compram as nossas revistas, elas vão ter alimentos sólidos e também dentro daquilo que a gente pensa como congregacional, né? Que é importante a gente ter a nossa identidade. Isso.
todas as denominações, as outras confissões, elas têm a delas, elas têm a maneira delas pensarem, que não é errado, a gente aqui não está dizendo que a nossa é certa, porém nós temos que ter a nossa identidade. E o DERP, ele pode contribuir muito para isso, para que as igrejas assumam a nossa identidade congregacional. Nós temos uma história linda aí, né? Uma história que quem não é congregacional, eles ficam maravilhados. Eu acabei de fazer um curso agora sobre a questão das mulheres, né? No tempo da igreja primitiva, a função das mulheres, foi um curso muito bom. E nesse curso tinha homens e fazendo até a tese, né, de doutorado e tudo. Esse rapaz está fazendo na PUC sobre mulheres também. E eu comecei a falar da história, né, nossa, do Kallen, da Sara. Ele ficou maravilhado. E ele falou assim, me manda esse material, por favor. Aí vou mandar o material para ele, né? E sempre está aparecendo pessoas assim. Então, nós temos essa bagagem muito bonita uma e história, muito né? sólida. Sim. Né? Nós não criamos, não fomos assim, os 28 artigos, a nossa base doutrinária, ela não veio de qualquer forma, ela foi pensada, ela foi elaborada com cuidado e a gente tem aí esse bastão para ser passado. E o DERP tem essa missão, né? Porque nós escolhemos bons escritores, pessoas que têm capacidade de escrever, capacidade doutrinária também. E quando as igrejas participam disso, nós vamos ter um só pensamento, uma só identidade, né? Então, é muito importante que as igrejas tenham essa visão, né, de identidade doutrinária, de congregacional. Por que eu sou congregacional? Qual é a minha história? Então, a gente tem que conhecer o nosso passado para valorizar o nosso futuro, né? Porque aquele que não tem passado, qualquer futuro para ele está bom. Marco histórico, né? Não tem, mas a gente tem o passado e que precisa ser valorizado. E o DERP, na sua missão, né, de educação religiosa, não só de preparar revista, mas também de congressos, de preparar professores, nessa missão que você falou de estar aí elaborando curso para professores de escola dominical, isso é importantíssimo, né? É importante. Nós não podemos perder essa visão de escola dominical. Para mim, o DERP, ele é essencial nessa questão de doutrinária e de divulgação aí do pensamento cristão congregacional. Nós já estamos terminando o nosso programa. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, né, diante dessas experiências, até mesmo do nosso bate-papo, mas diante desse testemunho que com certeza ficou para você. Os desafios foram muitos, né? Imagina aí você 2 anos, né, sem poder enxergar, mas que Deus te deu a vitória. E concluiu, hoje você aí já foi ordenado pastor. Né? Agradecer a Cristina, com a graça do Senhor, agradecer a Cristina, diretora aí do Robert Kallen, né? Você que estiver interessado aí, ó, pode... As matrículas estão abertas. Eu indico, hein? Muito bom. Nós queremos agradecer a vocês pelo carinho de vocês estarem aqui conosco. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo e deixar que, através do serviço cristão, projetos missionários, estágios ministeriais, prática da palavra no dia a dia, o aprendizado deve resultar numa ação transformadora. Porque, enquanto isso não resulta numa ação transformadora em nossas vidas, tudo é em vão. Então, que você possa estar refletindo, passando para outros tudo que você ouviu, que assistiu aqui, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração. Então, até lá, até o próximo programa.